turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia, eu sou professora de português. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. E nós vamos ficar juntos durante esses vídeos para conhecer um pouquinho mais da nossa língua. É muito importante, vocês sabem, que quanto mais a gente conhece, mais a gente se aprofunda na nossa língua portuguesa, melhor a gente consegue se comunicar, escrever os textos, melhorar as habilidades de leitura. Então, é muito importante que vocês tenham muito foco para aprender cada vez mais sobre a nossa língua, combinado? Então, vamos lá, animação, levanta, lava o rosto e volta para cá para a gente continuar o nosso vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os adjetivos. Então, dando continuidade ao estudo das classes gramaticais, o adjetivo é a segunda classe gramatical que a gente vai aprender, certo? Então, essa matéria está no volume 2 da sua apostila, unidade 2. Abre lá para acompanhar com a gente, tá bom? Vamos lá. Para começar, a gente vai ler essa tirinha do Agar. E ele começa assim, ó. O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Então, Agar não é seu primeiro marido? A Helga pergunta. Vamos lá, observa bem aí de quem que a Helga tá falando. Ela tá falando sobre o marido dela. E ela fala assim, cadê aquele marido esbelto, bonito e espirituoso? Vamos pensar sobre essas 3 palavras, certo? Vamos lá. Quando ela diz esbelto, bonito e espirituoso, ela está se referindo a que palavra? Que termo aí dessa frase ela está se referindo quando ela fala esbelto, bonito e espirituoso? Pensou? Essas 3 palavrinhas estão se referindo ao termo marido. Então, ela está dando 3 características sobre o marido dela. Marido, a gente sabe que é um substantivo. Por quê? Porque dá nome para alguma coisa, lembra disso? Então, marido é o nosso substantivo. E esbelto, bonito e espirituoso são 3 palavrinhas que estão dando características para esse substantivo. Perceberam de quem a gente está falando, né? Então, elas indicam características do marido, que é um substantivo. O que a gente percebeu, então? Que todas as palavras que atribuem características a um substantivo, a gente vai chamar de adjetivo, certo? Então, toda vez que a gente estiver falando de palavras da língua portuguesa que deem características, a gente está falando de adjetivos, certo? Então, quando vocês aprendem adjetivo lá pequenininhos, normalmente a gente aprende assim, porque o adjetivo é uma palavra que dá uma qualidade. E aí você fica com a ideia de que adjetivos são só coisas boas, né? Não, qualidade é só coisa boa. Não necessariamente. Então, por isso que é melhor a gente gravar que são características, porque podem ser características boas ou ruins. Por exemplo, o sapato é feio. Feio está dando uma característica para o termo sapato, e é uma característica ruim, né? Então, adjetivo atribui características boas ou ruins a um substantivo, certo? Moleza, né? Então, vamos continuar. O que a gente tem além do adjetivo? O adjetivo, ele pode ser formado por uma palavra só, então, uma única palavra funcionando como adjetivo, ou eu posso unir 2 palavras, 2 ou mais, e elas funcionarem também como um adjetivo. Olha para essa frase aqui. Tenho um amor de mãe por esta criança. Essa expressão aqui, de mãe, está servindo para caracterizar a palavra amor. Então, eu estou dando uma característica para esse amor. Eu estou dizendo que esse amor, ele é um amor de mãe, certo? Só que em vez de eu usar uma palavra só, eu utilizei 2, de mãe. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que é uma locução
adjetiva. Então, quando a gente chamar de locução, é porque tem mais de uma palavra. E por que ela é adjetiva? Porque ela atribui característica. Ela tem a função de um adjetivo, certo? Percebe que essas duas palavrinhas aqui, ó, amor de mãe, esse de mãe, é a mesma coisa que eu dizer maternal. Então, eu poderia ter dito, tenho um amor maternal por esta criança. Então, locução adjetiva, duas palavras funcionando como adjetivo. Maternal é um adjetivo único, sozinho. É bem tranquilo, tá? Então, normalmente, a gente tem um adjetivo que corresponde a uma locução adjetiva, como esse aqui, ó. Amor de mãe é a mesma coisa que amor maternal. Mas isso não acontece sempre. Vamos ver a seguir. Então, a gente tem algumas locuções adjetivas aí para você. De abelha é a mesma coisa que apícola. De águia é a mesma coisa que aquilino. De chuva, que é muito comum, é a mesma coisa que pluvial. Então, se eu digo assim, água de chuva é a mesma coisa que água pluvial, certo? Água de rio é a mesma coisa que água fluvial. Então, normalmente, tá? Em muitos casos, a gente tem um adjetivo, aqui apícola, por exemplo, que corresponde a uma locução adjetiva. Mas isso não é uma regra. Pode ser que você tenha uma locução adjetiva e não tenha nenhum adjetivo correspondente, combinado? É só você identificar se essas duas palavrinhas aqui, juntinhas, estão funcionando como um adjetivo. Combinado? Na apostila, lá na página 40, 41 e 42, você tem mais exemplos de locuções adjetivas, tá? Não se preocupa que você não precisa gravar essa lista completa. Você vai conseguir identificar que é uma locução adjetiva naturalmente. É só você fazer a análise da frase, combinado? Então, não se preocupa em gravar isso tudo, porque não tem necessidade. E aí, assim como a gente teve lá no substantivo, você tem também algumas classificações do adjetivo, tá? Essas primeiras classificações que a gente vai ver aqui são as classificações quanto à forma. No próximo vídeo, a gente vai ver as flexões, tá? Flexão de número, de gênero. E aí, quando a gente estudar as flexões de gênero, vocês vão ver que também há uma classificação quanto ao gênero. Hoje, a gente vai focar só nas classificações quanto à forma. Quando eu estou falando de forma, eu estou falando da maneira como essa palavra se apresenta mesmo. Se ela é uma palavra única, se ela só tem um radical, se ela tem mais de um, certo? Então, você vai olhar para a palavra e vai identificar o que ela tem de diferente para a gente saber fazer essa classificação. Igualzinho a gente fez lá com o substantivo. É a mesma coisa, tá? Então, ó, primeira classificação que eu tenho aí. Eu vou ter que saber se ele é simples ou se ele é composto. Como você aprendeu lá no substantivo? Dá para um adjetivo, por exemplo, ele ser simples e composto ao mesmo tempo? Não dá. Ou ele é simples ou ele é composto. Então, vamos ver. Se ele é simples, ele só tem um radical. Por exemplo, claro, bonito. A menina é bonita. Bonita é um adjetivo, né? Uma palavra única funcionando como adjetivo. Só tem um radical, então ele é simples. Acabou. Agora, ele pode ser composto quando ele tiver mais de um radical. Então, azul claro, verde claro, azul marinho, todos esses adjetivos que têm mais de um radical, a gente vai dizer que são adjetivos compostos. Ok, fizemos essa diferença, né? Então, ou ele é simples ou ele é composto. Agora, a gente tem mais uma dupla aí para a gente diferenciar. Ele ou vai ser primitivo ou vai ser derivado. O que significa eu dizer que ele é primitivo? Ou seja, quando ele não surgiu de nenhuma palavra que já existia, tá? Ele surgiu primeiro, por isso primitivo. O adjetivo bom, por exemplo. O bolo é bom. Bom, surgiu primeiro esse adjetivo aí, bom, sozinho. Então, ele é primitivo.
Agora, depois que foi criado esse adjetivo bom, surgiu a palavra bondoso. Ah, o menino é bondoso. Então, bondoso surgiu da palavra bom. Por isso, bondoso vai ser derivado. Então, olha o que a gente percebeu. Quando eu for fazer essa classificação, ele tem duas classificações por enquanto, a gente aprendeu duas, tá? Duas classificações que ele pode ter ao mesmo tempo. Ele pode ser simples ou composto, ele pode ser primitivo ou derivado. Então, se eu pedir para você classificar o adjetivo linda, você vai classificar para mim o adjetivo linda. Aí você vai me dizer, ele é simples ou ele é composto? Deixa eu pensar. Linda só tem um radical, então ele é simples. Ok. Agora eu tenho que saber se ele é primitivo ou se ele é derivado. Vamos pensar. Linda saiu de alguma outra palavra? Não, apareceu primeiro, não foi? Então, linda é primitivo. Combinado? Então, duas classificações podem ficar juntas. Simples e primitivo, composto e derivado, dá para juntar. Agora, ou ele vai ser simples ou ele vai ser composto. Ou ele vai ser primitivo ou ele vai ser derivado. Repetir várias vezes para você gravar bem isso, tá bom? Próxima aí. Temos uma coisa para chamar a nossa atenção. Por quê? Tudo na língua portuguesa, né? Todas as escolhas que a gente faz, elas têm um porquê, elas têm um motivo. Então, até a ordem que a gente escolhe para colocar as palavras, elas influenciam no significado que a gente quer dar, no sentido que a gente quer dar para uma frase, para uma fala, tá? Então, se eu escolho colocar um adjetivo antes ou colocar o adjetivo depois do substantivo, faz diferença no sentido que eu quero dar. Isso acontece sempre? Não. Tem vezes que a ordem não vai mudar nada, tá bom? Se eu digo assim, menina bonita ou bonita menina, não fez diferença no sentido, certo? Agora, em determinadas situações, em determinadas construções da língua, pode alterar o sentido se eu colocar o adjetivo na frente do substantivo ou se eu colocar depois do substantivo. Vamos ver um exemplo aí que faz diferença. Se eu digo assim, moramos em uma velha casa no interior. Moramos em uma velha casa no interior. Olha aqui, o substantivo que eu tenho é casa. E eu escolhi o adjetivo velha. Só que eu coloquei o adjetivo velha na frente da palavra casa. Então, moramos em uma velha casa no interior. Ok. Quando eu digo isso, você pensa que a casa necessariamente é uma casa destruída, mal acabada, uma casa velha mesmo? Não. Essa frase te dá a entender que, na verdade, é uma casa antiga. Não necessariamente ela está destruída, mal acabada. Ela é uma casa antiga. É uma velha casa. Uma casa antiga. Não necessariamente acabada, mal construída. Agora, olha para a frase de baixo. Vamos inverter a ordem. Coloquei, moramos em uma casa velha no interior. Agora te dá uma ideia de quê? De uma casa velhinha mesmo, né? Uma casa que está já caindo aos pedaços. Aí sim, dá essa ideia de uma casa caindo aos pedaços. Agora, na frase de cima, pode dar essa ideia de uma casa que é só antiga. A casa pode ser antiga, mas está bem conservada, não é isso? Então, essa troca de posição, ela pode fazer diferença no sentido. Como eu falei antes, não é obrigatório que faça essa diferença. Essa diferença pode ser bem sutil, bem de levinho, assim. Mas pode ser que não. Então, a gente tem que ficar atento a essas diferenciações aí que aparecem na nossa língua e servem para deixá-la mais rica. Então, quanto mais opções a gente tem, mais rica fica a nossa língua. Combinado? Para a gente treinar, botei um exercício aí que está até na sua apostila, tá? Então, quando você for fazer os exercícios, você vai ver que a gente já treinou com o exercício da sua apostila, que diz o seguinte: a frase que aparece é: talvez seja bom
que o proprietário do imóvel possa desconfiar de que ele não é tão imóvel assim. Então, talvez seja bom que o proprietário do imóvel possa desconfiar de que ele não é tão imóvel assim. Apareceram duas palavras iguais: imóvel e imóvel, a mesma palavra. Só que eu vou te dizer que em cada uma das vezes que ele aparece, que essa palavra aparece, ela tem uma classe gramatical diferente. Nessa frase aí, tá? Então, nessa frase, as duas palavras que são iguais, elas têm uma classificação diferente. Como? Talvez seja bom que o proprietário do imóvel. Ué, se é o imóvel, eu estou me referindo à casa, ao apartamento, ao local em si, né? A construção, um imóvel. Nesse caso, essa palavra que está destacada, ela é um substantivo. Ok, substantivo. E de baixo, possa desconfiar de que ele não é tão imóvel assim. Nesse caso, ele não está falando da construção, ele está falando de que, na verdade, essa construção ela não pode se locomover. Então, quando a gente diz imóvel, é porque não se move, não se mexe, certo? Então, aqui já não é mais um substantivo, não é o nome de alguma coisa, é um adjetivo. Então, qual seria a resposta certa? Primeira, é o nome da construção, né? Um imóvel, uma construção. Então, ela é um substantivo. E na segunda, ela está dando uma característica de alguma coisa que não se mexe. Então, ela vai ser um adjetivo. Logo, a resposta certa é a letra B. Certo, galera? Bem tranquilo, é só você ficar atento mesmo ao sentido, ao significado das palavras, que facilita bastante. E para você fixar bem o conteúdo, não ter nenhuma dúvida, faça os exercícios da apostila. Então, a gente tem exercícios sobre adjetivo da página 43 até a página 53. Tem muitos exercícios para você praticar. Faz os exercícios, confere o gabarito lá na apostila e na hora que estiver fazendo, se surgir alguma dúvida, tenta voltar ao vídeo, perceber o que foi que você errou, que aí fica tudo mais tranquilo, combinado? Mas não deixem de se exercitar, de fazer esses exercícios, que são super importantes para você fixar a matéria. E no próximo vídeo, a gente dá continuidade com as flexões do adjetivo. Beijos, estudem bastante e fiquem em casa.